Gostaríamos de convidar os nossos irmãos para a leitura bíblica que vamos fazer no capítulo 10 de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 26. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como serpentes, inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para servir de testemunha a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que com a vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que preservar até o fim será salvo. Perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar, nem oculto que não se haja de saber. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Hoje de manhã, lá na Vila das Mercês, eu falei durante a mensagem, falei uma piada de professor, né? Então eu gostaria de também contar uma piadinha antes de começar. Vocês sabem a diferença entre o aluno inteligente e o aluno não inteligente? Muito bem. O aluno não inteligente, o professor escreve na lousa, ele escreve no caderno. O professor apaga da lousa e ele apaga do caderno. O aluno inteligente, ele já não copia nada porque ele sabe que vai apagar mesmo. Isso para dizer, né, que nós temos hoje muitas diferenças entre alunos, né? E temos diferenças, e hoje é bem diferente mesmo do que alguns anos que eu comecei a dar aula, que não sei se os irmãos sabem, já faz 28 anos na mesma escola, e nesta escola a gente tem visto mudar o comportamento dos alunos. Hoje, se você põe a solução de um exercício na lousa, eles vão lá e fotografam. Ninguém copiou nada. Fotografam a solução. Se você fala, esse exercício é para fazer, aí todos eles fotografam, aí depois eles ficam fazendo, olhando no celular, fazendo o exercício do celular, não da lousa. Então eles mudaram bastante a forma de aprender, e ontem eu mostrei o calendário de provas, aí a menina veio e falou, eu vou passar para todos os alunos, eu já tirei a foto. Então aí ela vai passar por e-mail para todos os alunos o calendário. Então está mais fácil, né, de aprender hoje, não de aprender, né, de copiar, né. E é uma coisa que a gente tem pensado, como é que nós vamos fazer, então, nós vamos ser alunos de Jesus ou vamos ser discípulos de Jesus? Há uma grande diferença entre o aluno bom e o aluno ruim, e há uma grande diferença entre o aluno e o discípulo.
Enquanto o aluno tenta reter aquilo que lhe é passado, o discípulo, além de reter o que é passado, ele procura seguir o seu mestre. Então nós temos no Novo Testamento, aparece a palavra discípulo 272 vezes. Nós temos a palavra discípulo na Bíblia, no Novo Testamento, 272 vezes. E discípulo é ser comprometido com Jesus e é ser leal a Cristo, né? Eu acho que há uma diferença também de entonação, e não só de entonação, mas de ênfase no que é um comprometimento e o que é uma lealdade. Quando nós somos comprometidos com outra pessoa, se ela falhou, a gente tem direito de falhar, não é verdade? Porém, quando nós se fizéssemos isso com Jesus, a gente não ia ter a chance de falhar, porque ele não falha. Mas nós podemos ser leais a Cristo. Criar em nosso coração a questão da lealdade. A lealdade é uma característica intrínseca, uma virtude, ser leal independentemente de qualquer coisa. Tem muitos irmãos que às vezes, quando eles estão em dificuldade, eles não são leais a Cristo. Quando eles passam por problemas, eles ficam blasfemando contra Deus. Mas nós devemos ser leais ao Evangelho, ser um discípulo leal, apresentar-nos diante de Deus com essa característica que vem do coração, da nossa lealdade. Não das nossas interpretações, porque muitas vezes a nossa emoção, num dia nós estamos de cara amarrada e aí achamos que é culpa de Deus. No outro dia a gente está muito alegre, aí a gente esquece de Deus. Então nós precisamos pensar que nós somos leais ao Evangelho, a Cristo, como discípulos de Cristo o tempo todo. Porque o discípulo, ele segue o seu mestre. Na Grécia Antiga, nós temos 3 grandes filósofos. Não sei se os irmãos lembram o nome de todos eles. Sócrates, o pessoal aqui tá, não é o do Corinthians. Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates tinha uma escola chamada maêutica, que ele procurava arrancar da cabeça da pessoa o que ela já conhecia. Então ela ia reformulando o seu pensamento até que ela tivesse uma ideia clara daquilo que ela pensava. Aristóteles, ele tinha uma forma diferente de ensinar, que eu vou fazer aqui com vocês. Ele saía pela praça e os seus discípulos iam atrás. E fazia o contorno na praça e os seus discípulos atrás. De vez em quando ele dava uma olhada para trás para ver se não tinha perdido nenhum discípulo. E também se todos estavam ouvindo o que ele estava falando, né? Porque imagina fazer uma escola peripatética onde todos estão dando volta e querendo aprender. Imagine que vocês tivessem que correr atrás para aprender. Muitos correriam atrás de Jesus, muitos caminhariam o tempo todo à sua volta, andando com ele, buscando a sua palavra, tentando ouvir a sua mensagem. Os discípulos de Aristóteles, eles faziam isso. Mas Jesus não fez essas formas, porque nem da maêutica, porque a maêutica, ele fazia perguntas. Jesus poucas vezes fez perguntas. As perguntas de Jesus já era como reconhecimento do coração humano. Eram perguntas que ele já sabia o que estava lá dentro. Ele só fazia para a pessoa se reconhecer, né, para a pessoa cair em si. Era diferente do que o Sócrates fazia. Então esse ensino de Jesus, ele fez de uma forma maravilhosa quando ele mesmo fez a distinção da vida religiosa da época. Por exemplo, aqueles que se achavam religiosos, perfeitos na religião, ele chamou de fariseus hipócritas, porque eles se achavam perfeitos, e como perfeitos, Jesus, que conhecia o coração deles, sabia que havia no seu coração não tanta devoção e nem tanto amor a Deus. Era mais ou menos uma coisa de fachada, de hipocrisia, e Jesus até chegou a dizer que eles eram sepulcros caiados, ou isto é, estava bem pintado por dentro, mas no fim era um sepulcro,
onde estava um cadáver. Então Jesus corrigiu a religião e ele, como mestre, ele conseguiu identificar no coração das pessoas aquelas que eram verdadeiramente seus discípulos, que haveriam de caminhar com ele, haveriam de andar atrás dele, haveriam de segui-lo, haveriam de dar a sua vida por ele também. Jesus diferencia na sociedade quando ele encontra aquele homem que era marginalizado, o bom samaritano, e Jesus pega o samaritano como exemplo social, como exemplo de quem dá a sua vida pelos outros. E os irmãos podem lembrar que na passagem o levita passou de largo, porque ele estava ocupado com a religião. Mas o bom samaritano não, ele prestou atenção, pegou o necessitado, colocou o seu próprio cavalo, levou para o hospital, cuidou dele, mostrando que a religião cristã, ou o cristianismo, ou seguir a Jesus, é transformar em ação de uma coisa que vem do nosso coração para o exterior. Então nós temos que ser bons a partir do nosso coração. Nós temos que modificar a nossa vida e a partir da nossa lealdade como característica principal, nós temos que ser de Deus, porque temos dentro de nós. O discípulo tem alegria em estar com seu mestre. Muitas vezes quando as pessoas reclamam que o culto demorou, eu fico pensando, será que demorou porque elas tinham outra ocupação e a outra ocupação era mais importante, ou porque às vezes tinham um compromisso com outra pessoa? Muitas vezes não era nenhuma coisa nem outra, era apenas elas não estavam aguentando ficar tanto tempo ouvindo o que Deus tinha para o seu coração. E a gente fica preocupado porque quando nós não temos alegria quando Deus está falando conosco, quando nós não temos alegria quando a palavra de Deus está à nossa frente, nós precisamos nos preocupar um pouco. Os discípulos de Jesus, quando eles iam a caminho de Emaús, eles falaram, fica conosco, e depois repetiram a palavra. Por acaso não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando Deus fala ao nosso coração, não é uma palavra insonsa, é uma palavra que traz vida dentro de cada um de nós. É uma palavra que vivifica a nossa vida para que a gente tenha uma alegria de viver, tenha sentido de viver, tenha o privilégio de viver neste mundo para o serviço de Deus. Aquela parábola quando Jesus chama, que a pessoa contrata várias pessoas em vários momentos, desde as 6 da manhã, aí às 10 horas, depois ao meio-dia, e todos recebem a mesma coisa. E eu fico pensando, azar de quem foi trabalhar 1 hora só. Aí você fala, mas recebeu a mesma coisa? A gente olha de uma forma capitalista, trabalhou 1 hora só e ganhou tudo. Mas Jesus está dizendo que aqueles que trabalharam no seu reino, e estavam desde o começo trabalhando no seu reino, não estavam na praça. Eles já estavam no reino de Deus. Quando a gente conhece a Cristo e começa a viver com Ele desde o primeiro momento da nossa vida, desde a juventude, desde a nossa adolescência, nós temos que aprender que é um privilégio de Deus ter isso para a nossa vida. Que nós podemos chegar meio-dia, mas muitos chegaram mais cedo e vivem a vida inteira e muitas vezes não passam por experiências ruins na vida, porque já aprenderam a viver com o Evangelho de Cristo. Quando nós oramos pelas nossas crianças, é para que eles não passem por experiências que sejam ruins, mas que eles entendam o amor de Deus desde criança e cresçam no Evangelho de Cristo e tenham uma vida realmente boa, porque seguem a Cristo desde criança. Temos também o exemplo quando Jesus é transfigurado e os 3 discípulos que estão com ele, eles estão com ele, veem Jesus transfigurando, aí eles falam, Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui, uma será tua, outra de Elias e outra de Moisés, vamos ficar aqui, bom é estarmos aqui, disseram os discípulos. Quando nós temos alegria em estar com Deus, nós nos sentimos bem, todos os momentos que estamos louvando a Deus, glorificando o seu nome, quando estamos exaltando o seu nome, quando estamos cultuando a Deus,
nós temos alegria em nosso coração. Alegria, nada pode estar a alegria acima do que a nossa alegria de estar em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos. Nenhuma alegria pode ser maior do que essa, porque esta é uma alegria que vem de dentro, é uma alegria, como Jesus disse à mulher samaritana, rios de água viva fluirão do seu ventre. Nós, quando estamos com Deus, vem a alegria de dentro, e a palavra de Deus diz que quando nós somos alegres por dentro, ficamos até mais bonitos. Eu era bem feio, agora dá para enxergar, dá para ver pelo menos, né? Eu diria, a palavra de Deus diz que a alegria do coração aformoseia o rosto. Quando uma pessoa está triste, quando uma pessoa está derrotada, ela transmite esse cansaço de viver uma vida intensa, mas de canseira e enfado. Quando nós pertencemos a Cristo, nós temos que levantar os nossos semblantes e servirmos a Deus com alegria, porque a alegria vem do nosso coração, porque Cristo faz alegria em nós, o Espírito de Deus opera em nosso coração. O discípulo é um eterno aprendiz. Muita gente acha que aprender um pouquinho de Deus já sabe tudo, né? E a gente fica pensando que, poxa, por que aprendeu que Jesus é Salvador já sabe tudo, já não precisa aprender mais, não precisa mais de escola dominical, não precisa de estudo bíblico, não precisa vir no culto, porque já está pronto. Mas o verdadeiro discípulo, ele é sempre aprendiz. Ele está sempre querendo saber mais do seu mestre. E eu diria que nós poderíamos viver muito tempo, talvez mais que estúpidos, estudando de Jesus todos os dias, todas as horas, que a gente não ia saber tudo dele. Então nós poderíamos ser aprendizes o tempo todo, estarmos sempre preocupados em aprender coisa nova da palavra de Deus, coisa nova da vida de Jesus, coisa nova do caráter de Jesus, coisa nova daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Jesus disse mais, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então nós temos alguns princípios da palavra de Deus que vão nos identificar que nós estamos aprendendo com Jesus. Muitas vezes a gente acha que aprender com Jesus é cantar só, falar alto, enfim, fazer alguma coisa que parece que está mais exterior do que interior. Aprender de Jesus é que ele é manso e humilde de coração. É uma transformação interna. É o coração nosso que é modificado. Jesus nunca pediu para formar cristãos. Jesus não falou aos seus discípulos, vão pelo mundo, vão converter as pessoas em cristãos. Mas Jesus pediu, fazei discípulos de todas as nações. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Nós podemos permanecer na palavra de Jesus para sermos seus discípulos, para aprendermos e viver sempre aprendendo. Só que não é só aprender, é seguir também. Aqueles que produzem fruto são autênticos discípulos. Nós precisamos externar os nossos frutos, mas primeiramente nós precisamos internalizar os frutos do Espírito em nosso coração. É alegria, é paz. E muitas vezes a gente visita as pessoas e a primeira coisa que a gente fala, que Deus dê paz ao seu coração. A saúde vem depois. Porque se Deus colocar a sua bênção, da paz no coração, ela vai ter tempo para tomar remédio, ela vai ter tempo para colocar a sua fé diante de Deus para que Deus cure. Porém, se ela estiver ansiosa, exageradamente ansiosa, ela não vai ter calma para receber a voz de Deus na sua vida. E nós precisamos entender que Deus, falando em nosso coração, nós vamos viver uma vida que realmente Deus é quem cuida, Ele é quem é dono, e Ele é quem nos faz ou nos dá a oportunidade de crer nele. E nós precisamos
estar sempre crendo nele, mesmo que nós não tenhamos de cara o fruto do Espírito. É um trabalho constante, esta aprendizagem é um trabalho constante. Se a gente cantar renova-me todos os dias, estamos começando, porque Deus tem que nos renovar talvez todos os momentos, todas as horas, todos os nossos pensamentos, todos aqueles momentos que a gente começa a pensar que as coisas não dão certo, e a gente colocar diante de Deus as coisas que não estão dando certo. A palavra de Deus diz: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nós podemos ser discípulos quando nós glorificarmos o Pai. Quando nós glorificarmos o Pai, nós teremos os frutos de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz que o discípulo sabe que não é maior que o seu mestre. O discípulo não é maior que o seu mestre. Mateus 10, verso 24. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Então gostaria de dizer que sermos na medida de Cristo, sermos na consciência do que Deus dá em Cristo para as nossas vidas. Aí a gente pode pensar, Jesus também teve neste mundo representando Deus, mas representando a gente, representando cada um de nós. E Jesus não teve nenhum obstáculo, Jesus não teve sede, Jesus fez o milagre da água na hora que ele estava com sede, Jesus fez o milagre da falta de sono na hora que ele precisava, Jesus fez coisas naturais para que ele não sofresse. Certamente, muitas vezes, nós sofremos as coisas naturais da vida e achamos que sofremos muito. Muitas vezes nós temos as coisas do nosso dia a dia e achamos que Deus não está conosco porque nós temos a vida humana. E dentro do ser humano nós temos que viver determinadas experiências que fazem parte do ser humano. E aí nós nos esquecemos de Deus. Jesus disse: alegrai-vos quando por minha causa, mentindo, disserem todo mal contra vós, mesmo que houvesse falatórios contra a gente por ser filho de Deus, a gente tinha que ficar alegre. Muitas vezes a gente a pessoa nem olhou direito para a gente já fica desconfiado. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que se alegrar por sermos discípulos de Cristo, e que certamente fizeram da mesma forma com ele. E o apóstolo Paulo diz que mesmo que desça um anjo dos céus para pregar o outro evangelho, não acrediteis, seja anátema, não acrediteis. E muitas vezes a gente acha que o evangelho das grandes pregações, dos grandes momentos, que não dá tempo de conhecer a palavra de Deus, não dá tempo de ser discípulo, é só louvor, só cântico, só festa, e muitas vezes não dá tempo de servir a Cristo e conhecer o que Cristo é para nós. Precisamos ter mais tempo para conhecer Cristo, para sermos discípulos, para sermos verdadeiramente discípulos. Jesus também carregou a sua cruz. Todo discípulo tem a sua cruz para carregar. Muitas vezes a gente se desespera com os nossos afazeres. Tem gente que fica bravo com o trânsito. Imagina, é estupidez. Não vai aliviar nenhum carro na frente. E eu nunca vi você xingar e o carro sair da frente. E eu nunca vi isso, né? Então às vezes a gente tem um contrassenso das coisas e a gente acha que ainda está certo. Nós precisamos entender de que aquilo que Deus nos dá para vivermos, nós podemos agradecer e viver aquilo que estamos vivendo com alegria no nosso coração. E é dessa forma que Deus muitas vezes quer. Às vezes a nossa cruz seja a gente ter uma vontade de ter coisas que a gente jamais teria, e a gente acha que Deus é obrigado a nos dar. E quando eu era criança, a gente falava,
E eu não entrei no exército, como que eu vou ser presidente da República? Quando só os governos eram militares. E agora eu estou falando do mesmo jeito, eu não entrei em sindicato, não fiz revolução nenhuma, como que eu vou ser presidente da República? Não adianta eu querer ser presidente da República, eu tenho que ser aquilo que Deus está me dando a oportunidade de ser, eu tenho que fazer aquilo que Deus está colocando diante de mim, onde eu posso ser com alegria e louvar a Deus com alegria. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Fazei discípulo de todas as nações, diz a palavra de Deus. Que Deus possa hoje ter arregimentado vários discípulos aqui. Que Deus possa ter na nossa vida uma consciência de serviço, uma consciência de seguir a Cristo e uma consciência de fazermos novos discípulos para o seu reino, para que nós juntos possamos engrandecer o reino de Deus. Amém.